Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia. Eu sou o irmão Neto e hoje, trazendo mais um vídeo aqui para nossa meditação, eu gostaria de falar sobre a importância das palavras, a importância daquilo que sai da nossa boca, no nosso dia a dia. Que nós possamos refletir através desses textos que estão aqui na palavra de Deus. São muitas referências a respeito da importância do que falamos, daquilo que pronunciamos no nosso dia a dia, mas precisamos estar atentos àquilo que nós falamos, aquilo que nós pronunciamos, aquilo que sai da nossa boca. O Senhor Jesus, certa vez, ele diz que não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas sim aquilo que sai da boca do homem. E nós vamos ver aqui alguns versículos para a nossa reflexão dessa manhã, que se encontra na palavra do Senhor, alguns versículos para nós refletirmos. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então aqui a gente vê como é interessante o Salomão, ele que escreveu Provérbios, ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, quer dizer, a língua ela pode gerar morte, também pode gerar vida. Então, aquilo que sai da nossa boca, ela tem grande poder. As palavras que saem da nossa boca, elas têm poder. Como existe no mundo aquele ditado que diz, as palavras têm poder. Realmente, as palavras têm grande poder. Poder de destruir, poder de danificar, né? Porque muitas vezes a gente pode destruir o projeto de outra pessoa, pode destruir o sonho de outra pessoa com uma palavra negativa. Então, é preciso a gente aprender como filhos de Deus, como pessoas que conhecem a verdade. Nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos aprender a declarar uma bênção, a declarar uma palavra de vitória, a declarar uma palavra de vida na vida das pessoas e não uma palavra de derrota, né? Não destruir os sonhos, não destruir os projetos de alguém com uma palavra negativa. Então precisamos aprender a gerar vida, a gerar construções de sonhos, pronunciando uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, amém? Então, observe, a morte e a vida estão no poder da língua. Como você tem usado a sua língua? Lá em Tiago, no capítulo 3, fala muito sobre a importância do uso da língua. Veja Tiago capítulo 3, depois você que vai ver esse vídeo, dê uma meditada em Tiago capítulo 3, logo a partir do início, que tem lá algo importante sobre a questão da língua. Aqui em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, eu coloquei aqui um subtítulo aqui: das nossas palavras depende a nossa salvação. A nossa salvação também depende das nossas palavras, ou seja, através das nossas palavras nós podemos produzir a nossa salvação, até mesmo a nossa perdição, como diz lá em Mateus, no capítulo 12, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a importância da palavra para a nossa salvação. Diz aqui em Romanos 10 e 9, diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é necessário que haja uma confissão com a boca, né? Então, quantas pessoas dizem que não precisa, eu não preciso confessar, eu não preciso falar, né? Eu creio em Deus e já está bom demais, porque o importante é ter fé. Mas isso não é verdade, a Bíblia não ensina dessa forma, né? Então as pessoas elas querem defender uma tese baseada nos seus próprios conceitos humanos, baseado nas suas próprias convicções, deixando de lado, esquecendo a palavra de Deus, porque nós vivemos
baseados na palavra. Existe um Deus, e esse Deus existe, e nós cremos nele porque a palavra existe, porque a palavra nos declara que existe esse Deus. Amém? Então é preciso crermos na palavra. Se queremos agradar a Deus, nós precisamos estar fundamentados na palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pela palavra, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. E o que é fé? É um fundamento da palavra. Se nós não estivermos fundamentados na palavra, a nossa fé é uma fé que não é verdadeira, que não é uma fé edificada, alicerçada na palavra de Deus. Então não é uma fé de acordo com a vontade de Deus. Então, de acordo com a palavra de Deus, Romanos capítulo 10 e 9, diz que nós precisamos confessar que Jesus é Senhor. Mas nós não precisamos apenas confessar que Jesus é Senhor. Nós precisamos nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser Senhor nas nossas vidas para que nós sejamos salvos. Então, se com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor e buscarmos viver de acordo com essa verdade, ou seja, sendo servo do Senhor, e se crermos em nosso coração, nós seremos salvos, sim, né? Mas é interessante que a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, que as nossas palavras são importantes também e que pelas nossas palavras nós podemos ser salvos, mas também podemos ser condenados, né? Através das nossas próprias palavras nós podemos ser salvos ou condenados. Mateus 12, 36 diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Versículo 37 diz: porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, olha só como é interessante. Pelas nossas palavras nós podemos ser salvos, através das nossas palavras, confessando o Senhor Jesus, né? Mas também pelas nossas palavras nós podemos ser condenados, diz a Bíblia. Então que nós possamos vigiar, que nós possamos buscar controlar a nossa língua, para que da nossa boca não venham sair palavras que possam nos condenar, mas que possam nos salvar, que possam nos abençoar, e que não possam abençoar somente a nós, mas também a outras pessoas, porque a nossa palavra ela tem o poder de destruir vidas, né? Mas também tem o poder de abençoar vidas. Lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele diz: aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então que nós possamos abençoar vidas, porque quando nós abençoamos, também somos abençoados. Tem muito mais coisas a respeito da palavra, a mentira, né, e muitas outras coisas, mas eu vou deixar para um outro vídeo, eu vou falar só da mentira, tá bem? Que Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo, e medite, reflita nessa palavra, em nome de Jesus, e não esqueça de dar uma olhadinha lá em Tiago, no capítulo 3, sobre a importância do uso da língua, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.